Esse não é só mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou te mostrar quem são os 3 principais empreendedores do momento que eu mais admiro no Brasil, mas mais do que isso, eu vou te mostrar o que eu aprendi com cada um deles para que você também leve na sua jornada empreendedora. Infelizmente ainda eu não conheço nenhum deles pessoalmente, mas independente disso eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo melhor do que você entrou. Então se prepara e deixa você também aqui no comentário, enquanto a vinheta roda, qual que é o primeiro empreendedor do Brasil que vem na sua cabeça. Roda aí e depois a gente vê. Olá, meus pequenos e futuros gigantes empreendedores desse Brasil. Se você é novo por aqui, eu sou o Daniel Nigli e a gente fala aqui toda semana com alguma dica, com algum conceito, alguma entrevista que eu chamo empreendedores, pessoas fodas de algum assunto, para dar uma dica e te ajudar a criar uma empresa de sucesso. Então clica aqui embaixo, se inscreve, ativa a notificação, enfim, faz tudo isso aí. Vocês sabem que uma das coisas que eu mais falo aqui pra vocês é sobre a importância de sair da zona de conforto, de aprender coisa nova e de correr atrás dos problemas, de resolver seus problemas. Mas além de aprender colocando a mão na massa, testando ideia, que é isso que eu sempre faço, também tem uma outra forma muito boa de aprendizagem, que é aprendendo com outras pessoas que já passaram por isso. Conhecer o que elas fazem, saber o que elas estão fazendo, aprender com os desafios, com os problemas que elas passaram, com as vezes que elas quebraram, inclusive. Enfim, saber o que as outras pessoas fizeram e que estão fazendo vai te ajudar também no seu negócio, independente de qual negócio que seja. E é exatamente por isso que eu tô gravando esse vídeo para vocês, para que vocês aprendam também o que eu aprendi com esses empreendedores, para colocar a mão na massa e mudar algumas coisas na sua cabeça desde já, sem que você sofra exatamente o que eles fizeram. Mas coloque uma coisa na cabeça, eles só chegaram lá, eles só são esses empreendedores que eles são hoje, depois de ter passado por um monte de desafio, de ter superado um monte de barra. Então pode ser que você tenha que sofrer também, eu tenho certeza que você sofre bastante no seu dia a dia de empreendedor. Nenhuma história de sucesso acontece da noite pro dia. Cada um desses empreendedores que eu escolhi aqui, eu escolhi por uma habilidade. São habilidades diferentes que cada um tem, óbvio que eles têm várias habilidades, mas eu escolhi cada uma delas de acordo com o que eu acho que eles se destacam. Habilidades complementares para que você também coloque essas habilidades em prática. Vamos desenvolver. Não tem habilidade melhor do que a outra, elas são complementares, mas aqui eu vou te mostrar como se fosse um super trunfo. A principal habilidade, na minha visão, que cada um deles tem. Quem lembra do super trunfo? Quem é o empreendedor que você acha que me inspira pela sua habilidade de vender qualquer coisa? Ele é brasileiro, óbvio, é um vídeo sobre brasileiros, mas ele também é fundador da WhatsApp e inclusive é dono de um time de futebol lá nos Estados Unidos. Do Flávio Augusto, né, meu filho? Inclusive a história dele é inspiradora porque mostra que qualquer história de sucesso é feita de tropeços. Ninguém acordou de sucesso, milionário, bilionário no caso dele, da noite pro dia. O importante é dar cada passo da maratona com toda a sua energia possível. Mas não era essa a habilidade de super trunfo dele, tá vendo como eu me empolgo? É difícil filtrar uma habilidade de cada um deles, uma única habilidade. Mas vamos lá, a habilidade dele é vendas. Quando eu penso no Flávio Augusto, eu penso em vendas e em execução. Não existe empresa sem vendas, então quanto melhor for a sua habilidade, a sua ou do seu time em vendas, melhores são os resultados da sua empresa. Isso, óbvio, se você já tiver um produto bom. O produto bom é a base de tudo, e aí eu vou deixar até outro vídeo aqui no card para você ver como ter uma boa ideia de negócio para você ver depois desse vídeo. O Flávio começou como vendedor de curso de inglês em uma escola, mas em algum momento da vida dele, ele olhou, enxergou um potencial, teve a visão de fazer alguma outra coisa e criou a própria marca dele, a própria empresa que é o WhatsApp. Em apenas 3 anos de vida da empresa dele, ele já tinha escolas, mais de 24 escolas, distribuídas em várias cidades do Brasil, e fechou 2018 com um faturamento nada mais nada menos do que 500 milhões de reais, com acho que mais de 400 franquias, 400 escolas. Que monstro, né? Então guarda essa super habilidade no seu bolso. E uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, tem que sair pra rua, as coisas não acontecem no ar-condicionado, por isso que o Flávio é um mito. É execução, é sobre gastar sola de sapato, é sobre sentir o cheiro do consumidor. As coisas acontecem na rua e não no ar-condicionado do escritório. Agora vamos para a segunda carta do super trunfo. Qual é a empreendedora que você lembra quando fala de habilidade de comunicação? Quer ver se descobrir? Ela também tem um canal no YouTube com a mesma missão que eu tenho. Só que o meu é focado em empreendedorismo e o dela não. No Brasil. Descobriu, né? O nome dela começa com Natália e acaba com Arcuri. Ah,
Que beleza. Enfim, a habilidade de comunicação pra mim é uma arte. É uma habilidade que pouquíssimas pessoas conseguem desenvolver com excelência do jeito que ela conseguiu desenvolver, mas assim como todas as outras habilidades, você só consegue desenvolver isso colocando o cara pra bater. Ninguém começa, nasce um mito. São pouquíssimas as pessoas que são um mito da comunicação desde sempre. Você precisa de coragem pra desenvolver, e talvez o fato que tenha ajudado ela a se tornar uma boa comunicadora é que ela é jornalista, ou talvez ela tenha se tornado jornalista porque ela é uma boa comunicadora, enfim, não sei. Mas o que importa mesmo nessa história é que a comunicação é uma habilidade muito pouco desenvolvida pelas pessoas. E comunicação não é sobre o que você fala, é sobre o que as outras pessoas entendem. E é exatamente por isso que eu trago ela aqui como exemplo, porque ela está falando sobre um tema difícil de ser entendido, que é de finanças. A gente não tem educação financeira na escola, a grande maioria das pessoas não sabe como cuidar do dinheiro, e ela faz isso de uma maneira leve, simples, para que as pessoas coloquem a mão na massa de fato, e ela muda a vida de muita gente. E no empreendedorismo a comunicação é também muito importante, porque é você, muitas vezes, uma pessoa só que vai vender, que vai falar com os fornecedores, que vai fazer toda a comunicação da sua empresa. Então você tem que desenvolver, só que você só vai desenvolver isso colocando a cara para bater. Se você gosta da Nath também, né? Eu sei. Clica aqui no vídeo, dá um like. E agora então vamos pro terceiro, ou pra terceira empreendedora do dia do vídeo de hoje. E eu sei que você tá gostando, né? Quer mais empreendedores aqui nessa história toda com habilidade de super trunfo? Então se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, porque pode ser que um dia, além de falar sobre eles, eu traga eles aqui para ser entrevistados. Já ativou a notificação, né? O terceiro empreendedor que eu mais admiro também é uma mulher. Girl Power. E o que eu mais admiro nela, a habilidade de super trunfo, é a visão estratégica. Quem aí conhece a Camila Farani? Eu conheci ela pela primeira vez na TV, no programa do Shark Tank. Se você nunca viu esse programa, eu acho que você tem que ver. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, tem alguns vídeos deles aqui no YouTube, porque é um programa de investidores. Ela é uma investidora, assim como outros que fazem parte, e pessoas vão vindo, aparecendo, apresentando os negócios deles. E ela, exatamente pela visão que ela tem de futuro, ela consegue, e outras habilidades, ela consegue escolher, dentre todos os que apresentam as ideias deles, quais o que ela vai investir, quais o que ela vai apostar. E ela já tem mais de 40 empresas na base que ela investiu, e ela também tem empresa dela, mas 40 empresas que ela investe porque acredita no futuro da empresa. E não investe assim quem não tem a visão futuro, né? Ninguém vai colocar o dinheiro sem saber, sem imaginar, sem projetar o sucesso de uma empresa. Certeza ela não tem, mas com certeza ela tem muita visão e muita estratégia por trás para escolher um em 100 mil pessoas que vão lá apresentar, né? E eu já disse aqui para vocês, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Não deixa a vida me levar, e para Camila isso também não é uma opção. E quando você tem uma visão muito clara de onde você quer chegar, é muito mais fácil você tomar as ações, tomar todas as suas decisões do dia a dia mirando lá, sem parecer uma barata tonta correndo para todos os lados. Então eu te pergunto, onde você quer estar daqui 5 anos? Deixa aqui no comentário para eu saber também. Exercita a sua visão de longo prazo. Fica aí com essa reflexão e eu vou te pedir uma ajuda agora. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que pode fazer com que esse vídeo chegue em um desses três, nesses três empreendedores monstruosos e mitológicos. E se você me ajudar compartilhando esse vídeo até chegar neles, eu prometo que pelo menos tentar trazer eles para dar uma entrevista aqui no canal, eu vou tentar. Eu já tentei, mas ainda não consegui, mas se você me ajudar, eu tenho certeza que agora vai dar. Me ajuda! Daqui a algumas semanas você vai voltar aqui no canal e vai ver eu entrevistando um deles. E se você quiser saber mais da história desses 3 empreendedores com mais detalhe, e eu realmente indico que você faça isso, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do livro de cada um deles para que você compre lá na Amazon, e às vezes até tem livro de graça lá. Então pelo menos clica aqui, vai que tá de graça, você baixa ali, faz o download e lê. Se não tiver de graça, eu digo que você compre porque não é caro. Então curtiu, comentou, compartilhou? Beijo, fui, até semana que vem.